juiz a ser compromissado. Parágrafo 4º. Quando a recondução se operar antes do término do primeiro biênio, não haverá necessidade de nova posse, sendo suficiente sua anotação no termo de investidura inicial. Parágrafo 5º. Havendo interrupção no exercício do mandato, deverão ser observadas as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura, não sendo considerado o primeiro biênio para efeito de antiguidade. Parágrafo 6º. Os juízes efetivos e substitutos prestarão o seguinte compromisso: declaro aceitar o cargo para o qual fui eleito e prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República e pugnando sempre pelo prestígio e respeitabilidade da Justiça Eleitoral. Artigo 10. A antiguidade dos juízes no tribunal é definida pela data da respectiva posse. Parágrafo único. Na hipótese de juízes de igual categoria ou não tomarem posse na mesma data, considerar-se a mais antigo para os efeitos regimentais. Nesta ordem, 1. O que houver servido por mais tempo como efetivo. 2. O que houver servido por mais tempo como substituto. 3. O que tiver mais tempo de serviço como juiz eleitoral de primeiro grau. 4. O mais idoso. Seção 3. Das férias, licenças e afastamentos. Art. 11. Os juízes gozarão de licenças e férias nos casos previstos em lei e por ela regulados. Artigo 12. Os juízes da categoria dos magistrados, funções na Justiça Comum perderão automaticamente o exercício na Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, salvo na hipótese do artigo 15. Parágrafo único. Eventuais afastamentos deverão ser comunicados ao presidente do tribunal. Artigo 13. Os juízes do tribunal não poderão afastar-se para usufruir férias, no mesmo período, em número que possa comprometer o quórum de julgamento. Parágrafo único. Os juízes não poderão afastar-se para usufruir férias, em ano eleitoral, em período determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 14. As férias dos juízes poderão ser interrompidas por exigência do serviço eleitoral. Artigo 15. Quando exigir o serviço eleitoral, os magistrados que compõem a Justiça Eleitoral poderão ser afastados do exercício dos cargos efetivos, por ato do tribunal, sem prejuízo dos respectivos subsídios, submetendo-se à deliberação ao Tribunal Superior Eleitoral e comunicando-se ao órgão de origem. Artigo 16. O tribunal, mediante justificativa, poderá conceder licença a magistrado que esteja afastado da Justiça Comum para servir exclusivamente à Justiça Eleitoral, bem como a juiz da categoria de advogado. Artigo 17. Independentemente do período, juízes efetivos e substitutos comunicarão à presidência do tribunal suas eventuais ausências. Seção 4. Da convocação de substitutos. Artigo 18. Durante as férias e licenças de juiz efetivo do tribunal por tempo superior a 15 dias, bem como na vacância desse cargo, o presidente convocará o respectivo substituto, paraca o mero. No caso de vacância, o substituto permanecerá em exercício até que seja designado e empossado um novo juiz efetivo. Parágrafo 2º. Na hipótese do caput, por tempo igual ou inferior a 15 dias e em ausência ocasional de juiz, poderá ser convocado substituto obedecida a ordem de antiguidade, se necessário, para compor o quórum. Redação dada pela Res. TR-PR número 705, de 18,5. 2015, parágrafo 3º. Em qualquer das situações previstas nesse artigo, não sendo possível o comparecimento do juiz substituto mais antigo, será convocado outro juiz substituto da mesma categoria. Seção V. Do presidente, do ex-presidente e do corregedor regional. Artigo 19. A presidência e a vice-presidência serão exercidas por juízes integrantes da categoria de desembargador, eleitos por voto secreto pelos juízes do tribunal em até 60 dias antes do término dos mandatos vigentes, pelo período de 1 ano, contado da data da posse, sendo vedada a reeleição. Parágrafo número revogado pela Res. TR-PR número 705, de 18,5. 2015. Parágrafo 2º, revogado pela Res. PR número 705, de 18,5. 2015. Parágrafo 3. Ocorrendo vacância do cargo de presidente ou de vice-presidente na primeira metade do mandato,
será convocada nova eleição para o período remanescente, no prazo de 30 a 30 dias. Parágrafo anterior. Se a vacância ocorrer na segunda metade do mandato, o vice-presidente assumirá a presidência, enquanto o juiz substituto mais antigo da categoria desembargador assumirá a vice-presidência e a corregedoria regional eleitoral, respectivamente, pelo período remanescente do mandato. Capítulo 2 das atribuições do tribunal, artigo 20. São atribuições do tribunal, além de outras que lhe são conferidas por lei. Processar e julgar originariamente, a pedidos de habeas corpus e de mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de autoridade que responda a processo perante o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por crime de responsabilidade ou comuns. B. Pedidos de mandado de segurança contra atos, decisões e despachos do presidente, do corregedor regional eleitoral, do procurador regional eleitoral e dos relatores, dos juízes eleitorais e dos órgãos do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. C. Pedidos de mandados de injunção e de habeas data quando versarem sobre matéria eleitoral. D. Exceções de impedimento e de suspeição de seus juízes, do procurador regional eleitoral e dos servidores de seu quadro de pessoal, assim como dos juízes e promotores eleitorais e de quaisquer daqueles mencionados nos incisos A4 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 283 do Código Eleitoral, e conflitos de competência entre juízes eleitorais do Estado. F. Crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, cometidos por juízes eleitorais ou autoridades que respondam a processo perante o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por crime de responsabilidade ou comuns, reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade e a apuração da origem de seus recursos. H. O registro e a impugnação do registro de candidatos aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Prestações de contas anuais dos órgãos regionais, dos partidos políticos e, nas eleições estaduais e federais, dos comitês financeiros dos órgãos estaduais e dos candidatos mencionados na linha H-MEN. J. Ações de impugnação de vice-governador, de membros do Congresso Nacional e de membros da Assembleia Legislativa. K. Pedidos de desaforamento de processos não decididos por juízes eleitorais em 30 a 30 dias de sua conclusão para julgamento, formulados por partido político, candidato, Ministério Público Eleitoral ou parte interessada, sem prejuízo das sanções aplicáveis pelo excesso de prazo. L. Nas eleições estaduais e federais, as reclamações e representações a que se refere o artigo 96 da Lei nº 9,504, de 30,09. 1997, ainda que utilizado o procedimento da Lei Complementar nº 64, de 18,05, 1990. M. Reclamações, representações e ações de investigação judicial eleitoral previstas nesse regimento, na legislação eleitoral e nas instruções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, ressalvada a competência do Tribunal Superior Eleitoral e dos juízes eleitorais. 2. Julgar os recursos interpostos. A de atos praticados ou decisões proferidas por juízes eleitorais, juntas eleitorais ou comissão apuradora das eleições. B. De atos ou decisões dos relatores. C. De decisões proferidas por juízes auxiliares. 3. Responder a consultas formuladas, em tese, sobre matéria eleitoral. Artigo 21. Compete ainda privativamente ao tribunal 1. Elaborar seu regimento, reformá-lo, emendá-lo e interpretá-lo, ressalvada a atribuição do presidente do tribunal, prevista no artigo 22, inciso 20. Redação dada pela RES. TRE-PR número 705 de 18,5, 2015. 2. Organizar sua estrutura orgânica e encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral proposta de criação ou supressão de cargos, na forma da lei. 3. Cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Determinar providências para o efetivo cumprimento da legislação eleitoral em sua circunscrição. 5. Assegurar a preferência do serviço eleitoral sobre qualquer outro no Estado. 6. Requisitar a força necessária
ao cumprimento de suas decisões e, se for o caso, solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral a requisição de força federal para o mesmo fim. 7. Expedir resoluções para o cumprimento das normas eleitorais no âmbito de sua circunscrição e as necessárias à organização e à administração de sua estrutura orgânica. 7. Dividir a circunscrição em zonas eleitorais, submetendo a proposta de criação de zonas eleitorais ao Tribunal Superior Eleitoral para autorização, redação dada pela RES. TRE PR número 705 de 18,5, 2015. 9. Designar juízes auxiliares dentre os substitutos para apreciação de reclamações ou representações referentes a pleito eleitoral na forma da lei. 10. Determinar a instauração de processo administrativo disciplinar contra juiz membro do tribunal ou juiz eleitoral, decidindo fundamentadamente sobre o afastamento do respectivo cargo por prazo determinado ou até decisão final, bem como aplicar penas disciplinares de advertência, censura ou suspensão por até 30 dias ou afastamento definitivo do magistrado. 11. Constituir a comissão apuradora das eleições. 12. Aprovar o relatório geral de apuração elaborado pela comissão apuradora das eleições, divulgando o quociente eleitoral e o partidário. 12. Proclamar os eleitos para os cargos de governador e vice-governador do Estado, membros do Congresso Nacional e membros da Assembleia Legislativa e os suplentes respectivos. 14. Diplomar os eleitos para os cargos previstos no inciso anterior. 5. Regulamentar e fixar data para a realização de novas eleições determinadas por decisão judicial e nos casos e na forma prevista na legislação. 16. Proceder ao registro dos comitês financeiros relativo às campanhas eleitorais dos candidatos a governador, a vice-governador, a membros do Congresso Nacional e a membros da Assembleia Legislativa. 17. Decidir sobre representações e reclamações acerca de assuntos pertinentes à sua organização e atividade. 18. Exercer outras competências decorrentes de lei e deste regimento. Capítulo 3 das atribuições do presidente. Artigo 22. São atribuições do presidente do tribunal. 1. Presidir as sessões do tribunal, dirigir seus trabalhos, propor e encaminhar as questões, registrar os votos, apurar e proclamar os resultados, bem como assinar as atas das sessões. 2. Decidir sobre pedidos de preferência e adiamento do julgamento. 3. Participar da discussão e do julgamento em processo sobre matéria administrativa e nos demais feitos de competência da Corte, proferir voto de desempate, se for o caso. 4. Determinar a remessa dos documentos pertinentes à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa, quando for o caso. 5. Exercer o juízo de admissibilidade de recursos especiais e ordinários. 6. Decidir sobre processos disciplinares contra servidores que resultem na aplicação de pena de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, assim como de suspensão superior a 30 dias, exceto os da competência privativa do Corregedor Regional Eleitoral. 7. De execução de decisões judiciais que determinem a realização de novas eleições em decorrência de vacância de cargos do Poder Executivo Municipal ou Estadual. B. Que visem a criação ou remanejamento de zona eleitoral. 8. Apreciar pedidos de medida cautelar em recurso especial pendente de juízo de admissibilidade. 9. Apreciar pedido de suspensão de execução de liminar e de sentença em mandado de segurança impetrado na Justiça Eleitoral de primeiro grau, na forma da lei. 10. Decidir, na ausência dos demais juízes do tribunal, sobre pedidos de liminar em medidas judiciais urgentes e determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão em processos de habeas corpus de competência originária do tribunal. 11. Fazer constar em ata eventual ausência de juízes efetivos do tribunal e presença dos respectivos substitutos. 12. Tomar compromisso dos juízes substitutos do tribunal e dar-lhes posse, na forma da lei, convocando-os nos casos previstos na legislação e neste regimento. 12. Comunicar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao Tribunal Regional Federal a interrupção ou o término do biênio de juiz do Tribunal Regional Eleitoral. 14. Designar, por delegação do tribunal, juízes de direito para o exercício das funções de juiz eleitoral. D5.
solicitar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que suspenda antes e depois das eleições, férias, licenças e movimentações dos juízes de direito que exerçam função eleitoral. 16. Requerer ao Tribunal Superior Eleitoral qualquer medida necessária ao bom funcionamento do tribunal ou à fiel execução da legislação eleitoral. 17. Estabelecer escala permanente de plantão de juízes do tribunal para apreciação de medidas judiciais urgentes, assim consideradas aquelas destinadas a evitar o perecimento de direito ou assegurar a liberdade de locomoção. 18. Assinar os diplomas dos eleitos para os cargos de governador e vice-governador do Estado, membros do Congresso Nacional e membros da Assembleia Legislativa e dos suplentes respectivos. 19. Nomear os membros das juntas eleitorais. 20. Determinar a publicidade de seus atos e decisões. 21. Resolver eventuais dúvidas que surgirem na classificação e na distribuição dos processos. 22. Exercer o poder de polícia nas dependências do tribunal. 23. Representar o tribunal em solenidades e atos oficiais. 14. Despachar o expediente do tribunal e editar atos, portarias e ordens de serviço. 25. Fazer cumprir os atos e decisões do tribunal, bem como determinar a necessária publicidade destes últimos. 26. Responsabilizar-se pelos atos de gestão fiscal, nos termos da lei. 27. Decidir sobre a concessão de benefícios e vantagens financeiras aos juízes eleitorais e aos juízes do tribunal, na forma da lei. B. Pedidos de licença de servidores por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro para capacitação, para tratar de interesses particulares ou para o desempenho de mandato classista. C. Pedidos de cessão de servidores para exercício em outros órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal, exclusivamente para exercer cargos em comissão, sem ônus para a Justiça Eleitoral e enquanto perdurar tal condição. D. Outros atos relativos à vida funcional dos servidores. 28. Nomear, exonerar, declarar a vacância de cargo efetivo, demitir e aposentar servidores do quadro de pessoal do tribunal e conceder pensão, nos termos da lei. 29. Nomear servidores para exercer cargo em comissão e a lhes dar posse. 30. Autorizar a realização de concursos públicos para provimento de cargos do quadro de pessoal, apresentando o respectivo resultado para homologação pelo tribunal. 21. Autorizar a requisição de servidores federais, estaduais e municipais, no âmbito de sua jurisdição, para auxiliar nos cartórios eleitorais e na secretaria do tribunal, quando exigir a necessidade do serviço, sendo automático o desligamento após esgotado o prazo. 22. Constituir grupos de trabalho destinados à realização de estudos de interesse do tribunal ou de atividades definidas em lei, bem como designar seus componentes. 22. Decidir, quando couber, os recursos interpostos contra decisões administrativas do diretor-geral. 14. Supervisionar os serviços e fixar o horário de expediente nas dependências do tribunal e nos cartórios eleitorais. 35. Expedir ato próprio, divulgando a prorrogação ou a suspensão dos prazos em decorrência de fechamento extraordinário do tribunal. 30. 6. Firmar convênios no interesse do tribunal. 17. Decidir sobre o desarquivamento de processos que estejam sob a guarda do arquivo do tribunal. 38. Apresentar relatório de sua gestão ao tribunal na última sessão ordinária que anteceder ao término do seu mandato. 39. Dar posse ao diretor-geral da Secretaria. 15. Delegar ao diretor-geral da Secretaria atribuições que não lhe sejam privativas por disposição legal. 16. Designar chefes de cartórios eleitorais. 17. Pronunciar-se sobre as contas do tribunal e atestar conhecimento das conclusões contidas no parecer do órgão de controle interno, caso não seja ordenador de despesas. 18. Aprovar e encaminhar ao Tribunal Superior proposta orçamentária e plurianual, solicitando, quando necessária, a abertura de créditos suplementares. 19. Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei. Capítulo 4.
das atribuições do 6-presidente. Artigo 23. São atribuições do vice-presidente. Substituir o presidente em seus impedimentos, suspeições, eventuais ausências ou afastamentos. 2. Suceder o presidente que não completar o mandato, exceto na hipótese do parágrafo 3º do artigo 19. Parágrafo 1º, vice-presidente, no caso do inciso 1º, quando no exercício da presidência não será substituído nos feitos em que seja relator ou revisor e, quando presidir o julgamento, terá apenas o voto de desempate. Parágrafo 2º. Na hipótese de o vice-presidente assumir as funções de presidente por período igual ou inferior a 15 dias, exercerá cumulativamente as atribuições da vice-presidência e da corregedoria. Se por prazo superior, será convocado o juiz substituto mais antigo na categoria de desembargador para substituí-lo. Redação dada pela res. PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo 13. Na falta ou ausência ocasional, em caso de relevância e urgência, o vice-presidente será substituído pelo juiz titular mais antigo do tribunal, incluído pela res. PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo, será convocado o juiz substituto mais antigo na categoria de desembargador nas hipóteses de impedimento, suspeição, férias e licenças do vice-presidente por tempo superior a 15 dias, ou quando necessário para compor o quórum, incluído pela res. TRE, PR número 705 de 18,5, 2015. Capítulo V, das atribuições do corregedor regional, artigo 24. O corregedor exercerá suas funções cumulativamente com as de vice-presidente e de juiz do tribunal. Parágrafo único. A substituição do corregedor regional eleitoral, nas hipóteses de falta, ausência, impedimento, suspeição, férias e licença, observará o disposto no Sábio-Guas Duarte. 23. Redação dada pela res. PR número 705, de 18,5, 2015, artigo 25. Ao corregedor regional eleitoral incumbe a orientação, inspeção e correção dos serviços eleitorais e da atividade jurisdicional de primeiro grau na circunscrição do Estado do Paraná, cabendo-lhe especialmente velar pela fiel execução das leis e instruções e pela boa ordem e celeridade dos serviços eleitorais, notadamente aqueles relacionados ao cadastro eleitoral. 2. Orientar os juízes eleitorais relativamente à regularidade dos serviços nos respectivos juízos e cartórios. 3. Observar se os juízes e os servidores mantêm perfeita exação no cumprimento de suas atribuições. 4. Disciplinar a organização de documentos, processos e arquivos constantes dos cartórios eleitorais, quando da criação ou remanejamento de zonas eleitorais. 5. Conhecer das reclamações e representações relativas a serviços eleitorais e judiciários de primeiro grau, determinando ou promovendo as diligências necessárias, inclusive instauração de sindicância e de processo administrativo disciplinar, quando for o caso. 6. Aplicar a penalidade de advertência ou de suspensão, quando apurada a falta disciplinar nos serviços eleitorais e judiciários de primeiro grau. 7. Promover a apuração imediata dos fatos de que tiver ciência sobre irregularidade atribuída a juiz eleitoral, bem como determinar a instauração de sindicância, se for o caso. 7. Relatar proposta de abertura de processo administrativo disciplinar contra juiz eleitoral, apresentando relatório conclusivo. 9. Convocar à sua presença juiz eleitoral que deva prestar pessoalmente informação de interesse da Justiça Eleitoral ou indispensável à solução de caso concreto, comunicando a convocação ao presidente do Tribunal de Justiça. 10. Delegar, em casos especiais, a função correcional a juiz eleitoral. 11. Comunicar ao tribunal falta grave ou procedimento, cuja punição não seja de sua competência. 12. Comunicar ao presidente do tribunal quando se ausentar em correção para qualquer zona eleitoral fora da capital. 12. Manter em devida ordem à Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral e exercer a fiscalização dos serviços a ela correlatos. 14. Conhecer, processar e relatar a representações contra o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou de autoridade, ou a utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. B. Representações relativas a pedidos de veiculação e a irregularidades na propaganda político-partidária, na modalidade de inserções. C. Pedidos de revisão do eleitorado e incidentes correlatos. 15. Apresentar ao tribunal a cada mês de dezembro relatórios das atividades, acompanhado de elementos elucidativos e de sugestões que devam ser examinadas no interesse da Justiça Eleitoral. 16. Presidir a comissão apuradora a ser constituída por ocasião das eleições de governador e vice-governador, de senador, de deputado estadual e deputado federal. 17. Cumprir e fazer cumprir as determinações do tribunal. Artigo 26. No desempenho de suas atribuições, o corregedor se locomoverá para as zonas eleitorais sempre que entender necessário, ou assim for deliberado por esse tribunal ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 27. Os provimentos da Corregedoria Regional vinculam os juízes eleitorais, que a eles devem dar imediato e preciso cumprimento. Artigo 28. A regularidade dos serviços eleitorais será aferida mediante a realização de inspeções, correições ordinárias e extraordinárias, bem como mediante relatórios estatísticos encaminhados pelas zonas eleitorais. Capítulo 6. Das atribuições do relator. Artigo 29. O relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos juízes singulares e aos relatores nos tribunais, cabendo-lhe, em especial, 1. Dirigir o processo, 2. Dirigir inquéritos policiais de competência originária do tribunal, decidindo os pedidos e incidentes a eles relacionados. 3. Presidir as audiências necessárias à instrução do processo e nelas exercer o poder de polícia. 4. Delegar atribuições aos juízes eleitorais para as diligências a serem realizadas no Estado. 5. Nomear defensor dativo. 6. Nomear curador para o réu. 7. Assinar ordens de prisão ou de soltura. 8. Homologar as existências, ainda que o processo se encontre em pauta para julgamento. 9. Submeter ao tribunal quaisquer questões de ordem que entender necessárias. 10. Indeferir, liminarmente, as revisões criminais, nas hipóteses previstas em lei. 11. Determinar o arquivamento do inquérito policial ou de peças informativas, quando assim o requerer o Ministério Público ou, na hipótese do artigo 28 do Código de Processo Penal, submeter o feito à apreciação do tribunal. 12. Decretar a extinção da punibilidade nos casos previstos em lei. 12. Determinar a abertura de vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral. 14. Examinar a legalidade de prisão em flagrante. 15. Conceder e arbitrar fiança ou denegá-la. 16. Decretar prisão preventiva, temporária, domiciliar ou medida cautelar. 17. Decidir sobre a produção de prova ou a realização de diligência. 17. Decidir sobre pedidos de liminar, medidas cautelares e antecipações de tutela. 19. Decretar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou das partes, a perempção ou a caducidade de medida liminar dos mandados de segurança. 20. Analisar pedidos de assistência de acusação nos processos criminais e de intervenção de terceiro S nos demais processos. 21. Zelar pela duração razoável do processo. 22. Solicitar a inclusão de processo em pauta, assim como sua retirada, ou encaminhar os respectivos autos ao revisor, com um relatório, se for o caso. 23. Redigir e assinar o acórdão ou resolução, quando proferir o voto vencedor e promover a respectiva execução. Artigo 30. O relator poderá decidir monocraticamente sobre pedidos ou recursos manifestamente intempestivos, incabíveis ou prejudicados. 2. Consultas formuladas por parte legítima ou quando já iniciado o processo eleitoral. 3. Requerimentos para veiculação de inserções de propaganda partidária. 4. Pedidos de registro de órgão de partido político em formação. 5. Prestações de contas anuais, de competência originária do tribunal, não impugnadas, que contenham manifestação da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral favorável à aprovação, total ou com ressalvas, redação dada pela RES. TRE-PR número 705, de 18,5/2015, 6 pedidos de
registro dos comitês financeiros que movimentarão os recursos destinados às campanhas eleitorais dos candidatos a governador, a vice-governador, a membros do Congresso Nacional e a membros da Assembleia Legislativa. Artigo 31. O relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a qualquer súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. Estando a decisão recorrida em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral ou de outro Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. Artigo 32. Das decisões do releitor, caberá agravo regimental na forma prevista neste regimento. Artigo 33. A competência do relator finda com julgamento do feito, à exceção dos casos previstos em lei e neste regimento. Capítulo 7. Das atribuições do revisor. Artigo 34. São atribuições do revisor sugerir ao releitor medidas ordinatórias do processo. 2. Completar, retificar ou ratificar o relatório no prazo de 4 dias. 3. Pedir designação de data para julgamento. 4. Determinar a juntada de petição, conclusos, submetendo a matéria, conforme o caso, desde logo, à consideração do releitor. 5. Apreciar medida urgente ou impulsionar o processo, na hipótese de afastamento do relator, quando não houver sucessor ou substituto. Capítulo 7i. Da ouvidoria eleitoral e do juiz de cooperação. Artigo 35. A ouvidoria eleitoral é um órgão que, sem poder de decisão, tem por finalidade ouvir os jurisdicionados e interessados em geral, esclarecendo-os sobre o trâmite processual das pendências judiciais e administrativas no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, primando pela máxima eficiência na resolução dos assuntos a ela submetidos. Parágrafo 1º. O ouvidor eleitoral e o juiz de cooperação serão indicados pelo presidente do tribunal, assumindo de imediato a função. Parágrafo 2º. O mandato do ouvidor eleitoral e do juiz de cooperação será de 1 ano, admitida apenas uma recondução por igual período. Parágrafo 3º. A ouvidoria eleitoral terá a organização e funcionamento estabelecidos no regimento da Secretaria do Tribunal. Parágrafo 4º. Todos os órgãos da Justiça Eleitoral do Paraná deverão, em caráter prioritário, prestar o necessário apoio e assessoramento técnico às atividades da ouvidoria. Artigo 36. Ao juiz de cooperação compete dar maior agilidade à comunicação entre os juízes eleitorais e os operadores sujeitos do processo, não só para cumprimento de atos judiciais, mas também para harmonização e agilização de rotinas e procedimentos forenses, fomentando a participação dos magistrados na gestão judiciária. Capítulo 9. Da Procuradoria Regional Eleitoral. Artigo 37. Exercerá as funções de procurador regional eleitoral junto ao tribunal ou membro do Ministério Público Federal que for designado pelo Procurador-Geral Eleitoral. Parágrafo único. Mediante prévia autorização do Procurador-Geral da República, poderá o Procurador Regional Eleitoral requisitar para auxiliá-lo em suas funções membros do Ministério Público Federal, os quais não terão assento nas sessões do tribunal. Artigo 38. Substituirá o Procurador Regional Eleitoral nas hipóteses de ausência, impedimento ou afastamento, seu substituto legal. Artigo 39. Incumbe ao Procurador Regional Eleitoral, sem prejuízo das demais atribuições que lhe são conferidas por lei, assistir às sessões do tribunal e participar das discussões, quando não for parte, 2. Pedir a palavra para sustentar oralmente seu parecer nos julgamentos de processos originários ou de recursos. 3. Pedir a palavra a qualquer tempo, pela ordem, para esclarecer dúvida ou equívoco relacionados à matéria de fato e que possam influir no julgamento. 4. Acompanhar e requerer arquivamento de inquéritos policiais. 5. Oferecer denúncia e promover a ação penal pública nos processos de competência originária do tribunal. 6. Apresentar reclamação ou representação ao tribunal sobre matéria eleitoral. 7. Emitir parecer no prazo de 5 dias, quando o outro não estiver fixado em lei ou resolução, em processos contenciosos. 8. Participar das audiências necessárias à instrução de processo de competência originária do tribunal.
9. Recorrer das decisões do tribunal quando entender conveniente nos casos admitidos em lei, incluído pela res. PR número 705, de 18,5, 2015, 10 acompanhar, quando for convidado, diligências ou correções realizadas pelo Corregedor Regional Eleitoral, renumerado pela res. PR número 705, de 18,5, 2015. 11. Atuar perante a Comissão Apuradora das Eleições, renumerado pela res. PR número 705, de 18,5, 2015, 12 designar, mediante indicação do Procurador-Geral de Justiça, membro do Ministério Público Estadual, para exercer as funções de promotor eleitoral, renumerado pela res. PR número 705, de 18,5, 2015, 12 expedir instruções aos promotores eleitorais, renumerado pela res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, 14 defender a jurisdição do tribunal, renumerado pela res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo único. Quando não atuar como fiscal da lei, o Procurador Regional Eleitoral terá os mesmos deveres e obrigações das partes, ressalvadas as disposições expressas em lei ou neste regimento. Capítulo 10 da Advocacia, artigo 40. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Parágrafo único. Ao advogado é facultado o encaminhamento de memoriais aos membros do tribunal. Artigo 41. Poderá o advogado constituído, devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ter vista de autos na secretaria, ou retirá-los pelo prazo legal, salvo quando for o caso de vista comum, hipótese em que poderão ser retirados apenas para extração de cópias reprográficas. Parágrafo número, não será possível a retirada dos autos da Secretaria Judiciária. A. Quando estiverem sob regime de segredo de justiça. B. Quando neles existirem documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência deles na Secretaria, reconhecida pelo relator em despacho mediante representação ou a requerimento da parte interessada, C. Até o encerramento do processo, pelo advogado que houver deixado de devolver luz no prazo legal e só o tenha feito depois de intimado. Parágrafo 2. Os advogados constituídos após a remessa do processo ao tribunal poderão, mediante requerimento, retirar os autos da secretaria na oportunidade e pelo prazo que o relator estabelecer. Parágrafo 3. Assiste aos advogados o direito de examinar na secretaria do tribunal autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, mediante requerimento, e tomada de apontamentos. Parágrafo 4, ciro. Em caso de retenção indevida de autos, caberão as providências previstas no Código de Processo Civil por determinação do presidente do tribunal, antes da distribuição ou após o julgamento do feito. No interregno entre a distribuição e a publicação do acórdão, a deliberação caberá ao respectivo relator. Título 2 dos processos no tribunal. Capítulo I do registro da autuação e da classificação de processos. Artigo 42. Os processos, as petições e os inquéritos policiais serão imediatamente registrados e autuados, dando-se prioridade aos feitos que exijam urgência na tramitação. Parágrafo número A. Autuação dos processos de competência originária far-se à enumeração única e sequencial, gerada automaticamente pelo Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP, observada a estrutura NNNNNNNDD. AAA 6,16. 0, onde NNNN identifica o número sequencial do processo a ser reiniciado a cada ano. DD, o dígito verificador. AAA, o ano do ajuizamento do processo. E a parte numérica é invariável, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, parágrafo 2º, os processos autuados nas zonas eleitorais e recebidos nesse tribunal em grau de recurso manterão o número atribuído na origem. Parágrafo 3º, a seção de protocolo lavrará termo de recebimento, conferindo a numeração das folhas dos autos, fazendo constar a existência de volumes, anexos e objetos que acompanham
o processo ou a falta deles e eventuais inconsistências. Parágrafo 4º. Todas as petições serão protocolizadas, mesmo as já despachadas. 5. As petições relacionadas a processos já distribuídos, ainda que contenham endereçamento diverso, serão encaminhadas diretamente aos respectivos relatores, exceto nos casos de pedido de preferência e adiamento de julgamento. Parágrafo 6º. Os autos restaurados terão a mesma numeração dos originais. Artigo 43. Os processos obedecerão à seguinte classificação: ação cautelar AC, ação de impugnação de mandato eletivo AIME, ação de investigação judicial eleitoral AIGE, ação penal AP, apuração de eleição AE, conflito de competência CC, consulta CETA, correição COR, criação de zona eleitoral ou remanejamento CZR, exceção ESC, habeas corpus HC, habeas data HD, inquérito INC, instrução INST, mandado de injunção MI, mandado de segurança MS, pedido de desaforamento PD, petição PET, prestação de contas PC, processo administrativo PA, propaganda partidária PP, reclamação RCL, recurso contra expedição de diploma RD, recurso eleitoral RE, recurso criminal RC, recurso em habeas corpus RHC, recurso em habeas data RHD, recurso em mandado de injunção RMI, recurso em mandado de segurança RMS, registro de candidatura RCAND, registro de comitê financeiro R Constituição Federal, registro de órgão de partido político, informação ROP-PF, representação RP, revisão criminal RVC, revisão de eleitorado RVE, suspensão de segurança liminar SS. Parágrafo 1º. A classe Ação de Investigação Judicial Eleitoral AIGE destina-se à ação prevista no artigo 22 da Lei Complementar número 64, 1990. Parágrafo 2º. A classe Apuração de Eleição AE engloba os respectivos recursos. Parágrafo 3º. A classe Correição COR compreende as hipóteses previstas no artigo 71, parágrafo 4 do Código Eleitoral. Parágrafo 4. O ato CUA, classe Criação de Zona Eleitoral ou Remanejamento CESER, compreende criação de zona eleitoral e quaisquer outras alterações em sua organização. Parágrafo 5. Na execução fiscal e embargos à execução, autuados originariamente no domicílio do devedor, serão recebidos no tribunal, na classe Recurso Eleitoral RE. Parágrafo 6. A classe Inquérito compreende, além dos inquéritos policiais, qualquer expediente de que possa resultar responsabilidade penal e cujo julgamento seja de competência originária do tribunal, sendo autuado como ação penal após o recebimento da denúncia, incluído pela res. TR-PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo 7º, a classe Instrução INS, compreende os projetos de resoluções administrativas e a regulamentação da legislação eleitoral e partidária, inclusive as instruções previstas no artigo 8º da Lei nº 9,709 de 18,1, 1998, no âmbito da circunscrição do Tribunal, renumerado pela res. TRE-PR número 705 de 18,5, 2015, sacra 8. Os processos relativos à matéria administrativa que, a critério do presidente, devam ser submetidos ao tribunal, serão incluídos na classe Processo Administrativo PA, renumerado pela res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015. Parágrafo 9º. Os expedientes que não tenham classificação específica nem sejam acessórios ou incidentes serão incluídos renumerado pela res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015. Propagandas. A classe propaganda partidária PP refere-se aos pedidos de veiculação de propaganda partidária gratuita na programação das emissoras de rádio e televisão, renumerado pela res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, 11. A classe recurso eleitoral abrangerá também os agravos interpostos
das decisões interlocutórias proferidas pelos juízes eleitorais, incluído pela res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo 12. A classe revisão de eleitorado RVE compreende as hipóteses de fraude em proporção comprometedora no alistamento eleitoral, além dos casos previstos na legislação própria. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo 13. O processo será registrado na classe eventualmente indicada pela parte na petição inicial ou no recurso, não cabendo sua alteração pelo setor competente da Secretaria do Tribunal, renumerado pela res. TRE-PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo 14. Não se alterará a classe do processo. Por interposição de agravo regimental AGR de embargos de declaração ED, 2 por pedidos incidentes ou acessórios, 3 por impugnação ao registro de candidatura, 4 por restauração de autos, 5 por pedido de reconsideração, 6 por agravo retido, renumerado pela res. TRE, PR número 705, de 18,5, 2015, parágrafo 15. Os recursos de embargos de declaração ED e de agravo regimental AGR terão suas siglas acrescidas às siglas das classes processuais em que forem apresentados. Renumerado pela res. TRE-PR número 705 de 18,5, 2015, SPAG 16. A criação de novas classes processuais, assim como de suas siglas, para inclusão nos bancos de dados, obedecerá aos critérios previstos na Resolução TSE número 20 e 2,676 de 13,12, 2007, e far-se, mediante proposta ao Tribunal Superior Eleitoral. Renumerado pela res. TRI-PR número 705 de 18,5, 2015, capítulo 2, da distribuição